Como um consultor de história da família, você abençoará a vida de muitos membros que desejam realizar sua história da família e providenciar as ordenanças do templo para seus familiares falecidos. Por esta razão, seu chamado tem importância especial. Você deve se preparar espiritualmente antes de poder ajudar as pessoas em sua ala ou ramo. Leia as Escrituras diariamente. Elas são uma fonte importante de força e direção. Ore frequentemente a respeito de seu chamado e peça ao Pai Celestial que o ajude a entender como servir melhor aos membros. A igreja tem materiais preparados para ajudar você em seu chamado. Registre-se na página da internet consultant.familysearch.org para ter acesso a ferramentas de ajuda. Leia esses materiais e saberá o que fazer. Participe das reuniões de treinamento quando acontecerem. O líder do grupo de sumos sacerdotes pode ajudá-lo a cumprir com seu chamado. Ele trabalha com o Comitê Executivo do Sacerdócio e o Conselho da Ala para encontrar indivíduos e famílias na ala que você possa ajudar. Reúna-se com os membros novos para explicar a doutrina da redenção dos mortos. Ajude-os a identificar seus antepassados falecidos. Encoraje-os a, sempre que possível, ir ao templo para participar de batismos e confirmações por seus familiares falecidos. Sob a direção do bispado, ensine em uma classe de história da família na escola dominical. Na aula, ensine os membros sobre o propósito da história da família e do trabalho do templo e os ajude a iniciar sua própria história da família. Estas classes são importantes especialmente para aqueles membros que você não for capaz de visitar em suas casas. Ajude poucos membros de cada vez. Os membros frequentam as classes durante algumas semanas e depois eles voltarão para as classes regulares da escola dominical. Depois de alguns meses, você terá ajudado muitos membros da ala a iniciar sua própria história da família. O propósito principal da classe é ajudar os membros a identificar os nomes de seus familiares para que assim possam prepará-los para as ordenanças do templo. Os membros aprendem melhor quando fazem sua própria história da família. Nestas classes, os membros devem realizar, na prática, o trabalho de história da família e não apenas falar sobre o assunto. Use os materiais de história da família da escola dominical de acordo com a disponibilidade. Encoraje os membros a terem uma recomendação para o templo e, sempre que possível, visitar o templo e realizar o trabalho do templo por seus antepassados falecidos. Sirva como parte da equipe do Centro de História da Família da sua estaca. Lá você aprenderá sobre os recursos e processos disponíveis no centro. Sugira aos membros que visitem o CHF e diga-lhes que tipo de ajuda eles receberão. Você talvez não saiba quais membros visitar. O Comitê Executivo do Sacerdócio poderá escolher indivíduos e famílias para que você possa visitar. A reunião de conselho da ala é um outro lugar onde os líderes da ala podem identificar aqueles a quem você pode ajudar. Nessas reuniões, eles podem orar para saber quais membros você pode ajudar. Sempre que possível, sua meta é visitar os membros em suas próprias casas e ajudá-los a iniciar e continuar o seu trabalho de história da família. Você poderá se encontrar com membros em um centro de história da família ou capela se não puder visitá-los em suas casas. Cada residência que você visitar pode se tornar um centro de história da família quando os membros identificam os nomes de seus familiares. Ao ensinar famílias em suas casas, ajude-os a entender que eles podem reunir-se com outras pessoas de sua família estendida para coletar detalhes e datas sobre os indivíduos. Quando os membros fazem a história da família em casa, se sentirão mais próximos de sua família imediata, de sua família estendida e de seus antepassados falecidos. Quando visitar os membros na casa deles, talvez queira ir com outra pessoa. Neste caso, uma irmã pode ir com outra irmã, um irmão com outro irmão, ou um casal de marido e mulher podem visitar juntos. Sempre que se reunir com uma família, esteja bem preparado. Cumprimente a família calorosamente. Explique que poderá ajudá-los sempre que precisarem de ajuda. Leve formulários de história da família ou esteja preparado para ajudar a família a usar o computador. Antes de levar os nomes ao templo,
e realizar as ordenanças por eles, os membros devem registrar os nomes de seus familiares e outras informações no programa de computador de história da família da igreja, onde essas informações serão preservadas. Sempre que possível, ensine aos membros que entendam de informática a acessar e usar o programa de computador de história da família da igreja. Alguns membros talvez se sintam desconfortáveis em usar um computador, ou talvez não tenham acesso a um computador ou à internet. Esses membros podem registrar informações nos formulários que a igreja oferece. Um dos formulários é chamado de gráfico de linhagem. Nele, os membros podem escrever os nomes de seus pais, avós e bisavós. Para cada uma dessas pessoas, os membros também podem escrever datas de nascimento, morte e casamento, que eles têm conhecimento e onde esses eventos aconteceram. Em um registro de grupo familiar, os membros podem escrever os detalhes que eles conhecem sobre um marido, sua esposa e seus filhos, incluindo seus nomes e qualquer data e lugar de acontecimentos. Sempre que tiverem acesso à internet, os membros da ala, amigos, consultores ou membro da equipe do CHF pode ajudar um membro a digitar essas informações dos formulários no programa de computador de história da família da igreja. Os membros precisam de seu número de registro de membro e da data de sua confirmação para poder registrar-se no sistema e usar o programa. Em alguns casos, você ou um outro membro da igreja poderá ajudar uma família levando os formulários a um centro de história da família que tenha acesso à internet. A história da família é um trabalho espiritual e alegre. Aqueles que fazem a história da família e o trabalho do templo recebem grandes bênçãos. Grandes bênçãos lhe advirão à medida que serve aos membros e famílias. Obrigado por seus serviços.